Os melhores palpites, as melhores análises da NBA você encontra aqui mesmo. Hoje é segunda-feira, dia 6 de novembro, e a rodada tá recheada com 12 jogos no dia de hoje. Então vem comigo depois da vinheta para os melhores palpites do Brasil. Bora lá! Fala pessoal, eu sou o Binão e é um prazer trazer mais um vídeo com os melhores palpites e as melhores análises da NBA aqui pra vocês. E galera, nossa rodada de ontem não foi muito boa, pelo menos nos jogos que eu trouxe pra vocês aqui no canal, tá? A gente saiu 0-3 no dia de ontem, depois de muitos e muitos dias positivos, tá? Mas hoje a rodada tá boa pra conseguir alguns greens. A gente vai falar dos 4 principais jogos de hoje aqui, mas lá no nosso grupo focado em jogadores, lá no nosso grupo Premium, primeiro link aqui da descrição, quase que a gente saiu com uma gabaritada máxima, tá? Foram 4 palpites, 3 greens e apenas um red por causa de uma assistência do Curry que saiu no blowout no final do jogo. Rapaziada, mas foi um dia recheado aí de greens, um dia muito lucrativo para quem tava lá no grupo ontem. Então, se você quer meus melhores palpites, minhas melhores análises aí da rodada, principalmente dessa rodada recheada de jogos hoje, já clica aqui no primeiro link e vem fazer parte dessa comunidade incrível que a gente tá criando aí, tá bom, rapaziada? Galera, dito isso então, bora se adiantar, bora ir pra tela que a gente vai falar de 4 dos melhores jogos de hoje então, e vamos lá, bora pra tela! Fala galera, tamo aqui na tela então, começando cedo as nossas análises de hoje. E a gente vai falar da primeira partida aqui, vai ser Los Angeles Lakers contra o Miami Heat, tá rapaziada? O jogo de hoje é em Miami, na casa do Heat, né? E vamos ver o que a gente pode esperar para essa partida aqui. Frente a frente, o Miami venceu 6 dos últimos 10 jogos e cobriu o handicap em 6 deles também, tá? Nos últimos 3, Miami venceu 2 deles e cobriu o handicap em 2 deles. Nessa temporada, Lakers venceu 3, perdeu 3, e o Miami venceu 2 e perdeu 4, tá? Dentro de casa aí, o Miami Heat cobriu o handicap em nenhum dos jogos até agora dentro de casa, enquanto o Lakers fora de casa também não cobriu o handicap em nenhum jogo fora de casa, tá? Galera, em relação às tendências, a gente tem um Lakers que cobriu o handicap em apenas um dos últimos 8 jogos no geral, tá? E venceu apenas 3 dos últimos 10 jogos aí no geral. Também venceu apenas 2 dos últimos 6 jogos contra o Miami Heat. E o Lakers não venceu nenhum dos últimos 7 jogos fora de casa, tá, rapaziada? Além do mais, o Lakers venceu apenas 5 dos últimos 18 jogos fora de casa contra o Miami Heat. Já o Heat vem aí, cobriu o handicap em apenas um dos últimos 6 jogos no geral e venceu apenas um dos últimos 5 jogos, tá? Além do mais, o Heat não cobriu o handicap em nenhum dos últimos 5 jogos dentro de casa. Já em relação às vitórias, venceu 13 dos últimos 18 jogos aí em casa contra o Los Angeles Lakers. Beleza, galera? Pessoal, em relação à lista de lesões, o Lakers ainda sofre um pouco aqui com Rui Hachimura fora da partida, Gabe Vincent também fora da partida de hoje, tá? Vanderbilt também fora da partida de hoje e Taurean Prince aqui é provável para esse jogo de hoje. Já o Miami Heat, né, desculpa, é o Lakers, né, que tá sofrendo com essas faltas aqui. Já o Miami Heat tem Jimmy Butler como provável, acredito que vai jogar hoje sim. Bam Adebayo também como provável, acredito que vai jogar hoje sim, tá? Apenas Caleb Martin aí, jogador importante, está fora da partida pelo Miami Heat hoje. Galera, em relação aos últimos 10 jogos aqui, a gente tem um Lakers que venceu 3 dos últimos 10 jogos e um Heat também que venceu 3 dos últimos 10 jogos, tá? É um joguinho bem apertado hoje, por isso que a gente tem linhas tão estreitas aqui, tá bom, rapaziada? A gente tem uma partida que paga 2 pro Lakers e 1,80 pro Miami Heat. Mas é importante a gente falar de como o Los Angeles Lakers vem de 3 derrotas consecutivas jogando fora de casa nessa temporada, tá? Enquanto o Miami Heat joga em casa, onde tem seu melhor basquete aí, e venceu 2 dos últimos 3 jogos dentro de casa, o time do Miami Heat.
Galera, o Lakers também nos últimos 3 jogos fora de casa aí, ó, perdeu por 12, 5 e 19 pontos de diferença. Mesmo que seja uma boa partida, uma partida disputada hoje, eu acredito que o time do Lakers não deve embalar muitos pontos aí de uma vez, sair muito na frente, tá? Ainda mais contra o Miami Heat aí, que é um time até que bem defensivo, é um time que segura ali mais na média dos cento e poucos pontos, tá? Então eu gosto de apoiar o Miami Heat com um handicap positivo, tá? Apesar de ser favorito, como a gente tem essas linhas muito apertadas aqui, a gente consegue buscar o Miami Heat em um handicap positivo, quase no mesmo tanto que a gente busca o Lakers, tá? Apenas meio ponto de diferença aí, galera. Então, eu fico confortável em buscar um handicap positivo para o Miami Heat, e é isso que eu vou buscar aqui. Rapaziada, minha escolha para esse confronto aqui de hoje, então, vai ser Miami Heat mais 3.0. Ou seja, o Miami Heat deve vencer por pode vencer ou perder por até 3 pontos de vantagem essa partida de hoje, beleza, pessoal? Então, essa vai ser a minha escolha para esse confronto aqui. Dito isso, então, bora para o segundo confronto que a gente vai falar no dia de hoje. Bora lá! Galera, para esse segundo jogo de hoje aqui, então, eu separei a partida New York Knicks contra o Los Angeles Clippers, tá? O jogo de hoje é em Nova York, na casa do Knicks, e vamos ver o que a gente vai esperar para esse jogo aqui. Pessoal, o Clippers venceu 7 dos últimos 10 jogos e cobriu o handicap em 6 deles, tá? Já nos últimos 3, Clippers venceu 2 deles e cobriu o handicap em 2 deles também. Nessa temporada, New York Knicks venceu apenas 2 dos últimos 6 jogos, tá? Já o Clippers venceu 3 dos últimos 5 jogos aí e fora de casa perdeu os 2 jogos aí, o Los Angeles Clippers, beleza? Além do mais, como favorito, ele venceu 3 aí dos últimos 4 jogos como favorito. Em relação ao handicap, ele não cobriu o handicap em nenhum dos últimos 2 jogos aí fora de casa, o Los Angeles Clippers, enquanto o New York Knicks também não cobriu o handicap em nenhum dos jogos dentro de casa. Rapaziada, em relação às tendências aqui, a gente tem o Clippers que cobriu o handicap em 4 dos últimos 6 jogos no geral, tá? E venceu 3 dos últimos 9 jogos aí. Além do mais, o Clippers venceu 16 dos últimos 20 jogos contra o New York Knicks, tá? Então, tem boas tendências aí. Já o Knicks venceu apenas 2 dos últimos 7 jogos no geral e cobriu o handicap em apenas um dos últimos 5 jogos aí contra um oponente da divisão do Pacífico, rapaziada. Em relação à lista de lesões aqui, a gente tem James Harden, que é provável para a partida de hoje, deve estrear pelo Clippers hoje, tá? Terrence Mann fora da partida e Brandon Boston também fora da partida. Já o New York Knicks tem aí R.J. Barrett, tá? Como questionável para o jogo de hoje, eu acredito que não venha para a quadra. Rapaziada, em relação aos últimos 10 jogos aí, o Clippers venceu 4 dos últimos 10 jogos, enquanto o Knicks venceu apenas 3 dos últimos 10 jogos. O Knicks tem tido muitos problemas para vencer nessa temporada, tá? Tá com um ataque super inconsistente, enquanto o Clippers me parece bem, vindo com 2 vitórias aí nos últimos 3 jogos. E no jogo que perdeu foi pro Los Angeles Lakers, né? Aqui, ó. O último jogo que perdeu foi para o Los Angeles Lakers, depois de uma prorrogação, tá? E depois de um encontro clássico aí, que é entre os times da cidade de Los Angeles, tá? Perdeu na prorrogação aí o Clippers depois de uma dura partida aí. Além do mais, o Clippers também tem um dos melhores elencos da liga, pelo menos no papel, tá? E hoje a gente deve ver aí a estreia de James Harden. O time de Los Angeles não joga já faz 5 dias aí, desde o dia 1º de novembro. Chega bem descansado, com Paul George, Kawhi Leonard, Westbrook e muito provável James Harden como titulares para essa partida de hoje, tá, galera? Então, é meio que difícil, tá? Então não tem como a gente ficar contra essa seleção aqui para esse jogo de hoje, pelo menos não antes de ver eles jogarem, tá?
Acredito que deve formar uma boa equipe. Né? Eu falei pra vocês, é um dos melhores elencos aí, pelo menos no papel. E até ver eles jogar, é difícil a gente ficar contra eles, tá, rapaziada? Eu gosto muito da maneira que o Clippers vem jogando. O time tá bem quente, tá? Fez um jogaço muito disputado contra o Lakers. Eu acredito que vença o New York Knicks aqui. Dentro do MSG também, que é o estádio do Knicks, tá? Estádio lotado. É um bom jogo para eles fazerem uma grande estreia de James Harden aí, tá? Então, rapaziada, eu vou ficar com Los Angeles Clippers, então, para vencer essa partida de hoje, vai ser a minha escolha para esse confronto aqui, rapaziada. Dito isso, então, bora pro nosso terceiro confronto que a gente vai falar do dia de hoje. Bora lá! Galera, nosso terceiro confronto de hoje, eu quero falar sobre um jogaço que a gente deve presenciar essa noite, que é Minnesota Timberwolves contra o Boston Celtics, beleza, rapaziada? O jogo de hoje é em Minnesota, na casa do Timberwolves. E vamos lá ver esses últimos 10 jogos aqui, frente a frente. O Boston venceu 9 dos últimos 10 jogos aí, e cobriu o handicap em 8 deles, tá? E nos últimos 3, o Celtics venceu todos os últimos 3 confrontos e também cobriu o handicap em 2 deles aí. Nessa temporada a gente não precisa falar nada. Celtics vem com 5 vitórias nos últimos 5 jogos, 2 em casa e 3 fora de casa. Como favorito, venceu todos os últimos 5 jogos, tá? Minnesota vem com 3 vitórias a 2 derrotas. Dentro de casa também venceu todos os 3 jogos que disputou aí, tá, rapaziada? E como azarão, venceu um e perdeu outro jogo. E galera, relação ao handicap, dentro de casa, o Timberwolves cobriu o handicap em todos os últimos 3 jogos que disputou aí, tá? Enquanto o Celtics, fora de casa, cobriu o handicap em um jogo e empatou nos outros 2 jogos, tá? Galera, em relação às tendências aí, a gente tem um Boston Celtics que venceu todos os últimos 5 jogos. Cobriu um handicap em 11 dos últimos 13 jogos contra Minnesota Timberwolves e venceu 12 desses últimos 13 jogos aí, tá? Além do mais, o Celtics venceu 6 dos últimos 7 jogos fora de casa e venceu 6 dos últimos 7 jogos fora de casa contra o Minnesota Timberwolves, tá? Já o Minnesota cobriu o handicap em 5 dos últimos 7 jogos aí no geral, mas venceu apenas um dos últimos 7 jogos em casa contra o Boston Celtics. E também venceu apenas 5 dos últimos 15 jogos, né, contra um oponente da Conferência Leste. Galera, em relação à lista de lesões, a gente tem Derrick White provável aqui para o Boston Celtics e deve jogar hoje sim, tá? Já o Minnesota, Jaylen Clark fora é questionável para a partida de hoje, mas o elenco principal do Timberwolves vem para a quadra hoje, muito provavelmente, tá? Galera, Boston Celtics venceu 8 dos últimos 10 jogos no geral, enquanto o Timberwolves venceu apenas 4 dos últimos 10 jogos no geral. Galera, a gente sabe que nesse início de temporada é muito difícil a gente ir contra o Boston Celtics, tá? Que vem com esse recorde perfeito aí, rapaziada, de 5 vitórias e nenhuma derrota aí nos últimos 5 jogos, tá? Além do mais, todas as 5 vitórias aqui foram super sólidas pro Boston Celtics. O Timberwolves também não é uma equipe de se dispensar, já que venceu o Utah Jazz aí no último jogo, tá? Fez uma boa vitória e também venceu o Denver Nuggets dentro de casa. O Denver Nuggets que estava vencendo praticamente todos os jogos aí, tá? E se começar bem o jogo de hoje, eu acredito que o Timberwolves pode até fazer uma partida muito disputada, tá? Mas rapaziada, o Celtics foi o melhor time da liga aí em todos esses últimos 5 jogos. Desde quando começou a temporada, foi o único time que não decepcionou em nenhum jogo até aqui, tá? Então, até isso acontecer, até o Celtics decepcionar pela primeira vez, parar de ser esse time que está sendo tão confiável até esse momento, né? Eu vou ficar com eles aqui até chegar esse momento, tá, galera? Então, pessoal, eu vou ter que escolher o Boston Celtics aqui. 5 vitórias nos últimos 5 jogos, tá? Tá sendo uma equipe super confiável. Eu acredito que deve vencer o Minnesota Timberwolves aqui, já que tem essas tendências tão extravagantes o Boston Celtics, tá bom, galera? Pessoal, o Celtics tá pagando uma linha super legal aqui,
para vitória apenas. Então eu vou buscar eles aqui. Boston Celtics para vencer essa partida de hoje vai ser então a minha escolha para esse confronto aqui, rapaziada. Dito isso, então, bora pro nosso quarto confronto do dia de hoje. Vamos lá. E galera, o quarto e último confronto da noite de hoje, que a gente vai falar aqui no nosso vídeo de hoje, lembrando que a rodada tá recheada, tá? Lembrando que mais palpites você vai encontrar lá no nosso grupo VIP, no grupo Premium aqui do canal. Primeiro link aqui na descrição, ontem foi chuva de greens, 3 acertos e apenas um head, tá? Nessa rodada super difícil de ontem, a gente ficou por apenas uma assistênciazinha de Stephen Curry aí para sair na gabaritada, mas de qualquer forma, mais um dia sensacional aí de positivo, galera. Pessoal, dito isso, vamos falar então de Denver Nuggets contra New Orleans Pelicans, o último jogo da noite de hoje. Galera, o jogo de hoje é em Denver, na casa do Nuggets, e nos últimos 10 confrontos aí, frente a frente, o Nuggets venceu 7 dos últimos 10 jogos aí, tá? E cobriu o handicap em 5 deles. Nos últimos 3 jogos, o Nuggets venceu 2 deles e o Pelicans cobriu o handicap em 2 deles também, tá? Rapaziada, nessa temporada o Denver venceu 6 dos últimos 7 jogos aqui e dentro de casa tá invicto com 4 vitórias, tá? Como favorito venceu 6 dos últimos 7 jogos aí também e dentro de casa cobriu o handicap em 3 dos últimos 4 jogos aí. Galera, relação às tendências aqui, a gente tem um Pelicans que cobriu o handicap em 4 dos últimos 6 jogos no geral e venceu 13 dos últimos 19 jogos aí no geral. Além do mais, cobriu o handicap em 12 dos últimos 18 jogos aí contra o Denver Nuggets. Mas quando a gente fala de vencer, o Pelicans venceu apenas 3 dos últimos 10 jogos aí contra o time do Nuggets, tá? E galera, já o Denver venceu 9 dos seus últimos 10 jogos aí no geral e venceu todos os últimos 5 jogos dentro de casa, tá? Além do mais, o Denver venceu 11 dos últimos 12 jogos contra um oponente da Conferência Oeste e cobriu o handicap em 6 dos últimos 7 jogos disputados no mês de novembro, tá? Galera, em relação à lista de lesões, a gente tem um Pelicans que vai sofrer bastante com a falta de CJ McCollum, beleza? Que tá fora da partida de hoje. Já o Denver Nuggets descartou aí Jamal Murray também fora da partida de hoje, rapaziada. Galera, nos últimos 10 jogos aí, a gente tem um Pelicans que venceu 6 dos últimos 10 jogos e um Denver Nuggets que venceu 9 dos últimos 10 jogos, tá? Apesar de gostar muito da maneira como o Pelicans vem jogando essa temporada, eles perderam ritmo no último jogo aí, perdendo por quase 20 pontos aqui pro Atlanta Hawks, tá? Sem conseguir acompanhar um jogo rápido do Atlanta, rapaziada. E eu acredito que vai acontecer isso hoje de novo contra o Denver Nuggets também, tá? Já que o Denver dentro de casa tem um dos melhores ataques aí da liga, sem dúvida. O Nuggets também venceu todos os últimos 4 jogos em casa nessa temporada, vem invicto dentro de casa e apesar da falta de Jamal Murray, eu acredito que a tendência vai se manter aqui. Então, rapaziada, eu vou buscar o Denver Nuggets nessa partida de hoje. Por enquanto, o mercado de handicap tá fechado aqui, porque por enquanto é bem cedo, mas na hora que o mercado abrir, eu já tinha dado uma olhadinha na linha mais cedo, e na hora que o mercado abrir, eu vou buscar um Denver Nuggets para menos 3.5. Ou seja, Denver Nuggets menos 3.5 tem que vencer por pelo menos 4 pontos de vantagem a partida de hoje, o Denver Nuggets. Então, galera, Denver Nuggets menos 3.5 vai ser a minha escolha para esse confronto de hoje, beleza, rapaziada? Então, a gente vai finalizando o nosso vídeo de hoje por aqui. Fechamos aí com o último confronto da noite. Lembrando que se você quiser mais palpites, lá no meu grupo do Telegram eu trago muita análise extra pra galera. E lá no meu perfil do Insta, @binãobets, eu também trago muita coisa interessante pra vocês, beleza, pessoal? Galera, dito isso então, muito obrigado pela confiança de mais um dia. Muito obrigado por terem assistido até aqui também. E se gostou do vídeo, deixa um like, um comentário que me ajuda muito, beleza? Ajuda o YouTube a entregar o nosso conteúdo para cada vez mais pessoas. Rapaziada, muito obrigado então por terem assistido até aqui, pela confiança e até amanhã. Tchau, tchau!